São 2026-2036. Jesus, Maria José. E espero, não, no 36 eu ainda vou estar, né? Porque a minha intenção é parar em 37. 2037. Então vou ver o final desse plano. Já que eu me lembro de ter acompanhado assim de perto, né, a elaboração do plano 2014-24, né, eu lembro de ter ido na CONAI, de ter participado do plano municipal em Franca, então estou fazendo história aí, né, espero que vocês façam também, né, mas o próximo eu não quero não. Então, quando a gente vem aqui falar desse Plano Nacional de Educação, a gente primeiro vai falar de alguns termos que vão estar no plano, né? Então, esse plano a gente vai estudar por etapas. Igual eu falei para vocês, foi o último texto, praticamente dos últimos textos que a gente trabalhou, porque é um texto, uma legislação que ela foi sancionada esse ano. Então, tinha que ter um tempo aí para a gente conhecer, se apropriar. Embora não tenha visto mudanças significativas em relação ao plano anterior, que eu falei que foi esse que eu acompanhei mais de perto. Então, quais os conceitos? Primeiro, a gente vai falar aqui das diretrizes e dos objetivos. O primeiro conceito é o de diretriz. O que são as diretrizes? Quer dizer, para onde vai? A diretriz é para onde vai. São orientações gerais que fundamentam a formulação dos objetivos, das metas e das estratégias deste Plano Nacional de Educação. Então, é para onde está indo, é a orientação. E essas diretrizes, elas são consideradas pelos governos das diferentes esferas administrativas. Quais que são as esferas? Município, Estado, União. Quais os objetivos? O objetivo é onde eu quero chegar. São as mudanças esperadas em relação aos problemas identificados que resultem na implementação de políticas educacionais pelos governos das diferentes esferas federativas, Estado, município e União. Né? Um objetivo, o que eu quero alcançar? Metas, referências qualitativas e quantitativas, né? É o objetivo onde eu quero chegar, meta, quanto desse objetivo, né? Quantitativas, qualitativas, que permitem verificar o alcance das mudanças expressas nos objetivos. E dentro do intervalo de tempo determinado. E eu vi que é tão interessante esse plano, né? Eu falo de conteúdo, eu não vi tanta diferença do anterior. Mas ele coloca, ó, do primeiro ao terceiro ano, o que a gente vai alcançar? Do terceiro ao sexto, do sétimo para frente, né? Então, não é assim. Chegou lá no nono ano, vamos fazer tudo. Não, ele já coloca assim, ó, devagar, como que vai alcançar esses objetivos, essas metas. E a estratégia? A estratégia, mas que jeito que eu vou fazer o que está propondo, né? São as ações propostas aos governos das diferentes esferas federativas, porque do plano nacional vai vir o plano estadual e do estadual vai vir o municipal. Então, essas estratégias para atingir os objetivos e as metas. As estratégias é aquilo que a gente não vai ler letra por letra. Por que não, Rutineia? Porque senão teria que ter tido 10 aulas só para isso. Né? Não vai ler letra por letra, mas os objetivos nós vamos ler. Então, a visão geral, né, é trazer o PNE como bússola da educação nacional. É o guia. Então, eu lembro que a professora Márcia Gatti, quando ela falou da implementação do ensino integral em Franca, acho que faz uns 3 anos, né? Uns 2, 3 anos. Uma coisa assim, quando começou. Ela falou assim, olha, isso era o que faltava, né? Porque no Plano Municipal de Educação, conta Estado e conta município, né? Estado e município. E o que acontece? Escola do Estado e escola do município.
As escolas estaduais, elas já tinham aí uma série de escolas de tempo integral, de programas de PEI, né? O município ele já tinha algumas ações, por exemplo, de crianças que faziam fundamental numa escola e o município mantinha o contraturno no CEPROL, na pastoral do menor. Então, as escolas que foram criadas, né, que foram escolas pequenas de educação infantil, era o que faltava para se atingir a meta de ensino de tempo integral de 2014 a 2024. Então, é uma bússola, é um guia, né? Então, é assim que funciona. Então, agora se ampliam-se as metas, né? Então se constroem novas escolas de tempo integral, tempo parcial. Então, o PNE, Plano Nacional de Educação, ele é a bússola. Quando eu falei desse relato da professora Márcia, dizendo era o que faltava, quer dizer que a bússola, ó, era o guia, preciso de tantas escolas, de tantos alunos matriculados em tempo integral para eu atingir essa meta. E baseado naquilo, se olhou o orçamento, eu imagino, viu gente, num movimento assim, de conhecedora de política pública, baseado naquilo que faltava, se observou o orçamento, olha, nós vamos até aqui, depois nós começamos um novo projeto, como assim foi. Né? E do mesmo jeito que a escola de tempo integral, a escola de educação infantil, cada um tem seu objetivo, cada um tem sua meta, e tem que atingir em 10 anos. O que se coloca? A centralidade do direito. Então, a educação ela é tratada como um direito humano fundamental, onde a qualidade, a inclusão e a aprendizagem efetiva orientam todas as políticas públicas. Não é? Então, aqui, educação como um direito fundamental. Numa visão sistêmica, ou seja, o planejamento educacional ele integra-se ao desenvolvimento local e regional, conectando a escola com as demandas socioambientais e econômicas do país. Né? Então, se coloca ali um plano nacional de educação, mas ele tem que estar conectado com o plano de primeira infância, com o plano de educação de direitos humanos, com outros planos. Então, a gente não pega o negócio assim, nossa, só a gente que vai executar, não é. Lembra? Lá na Constituição Federal, escola, família e toda a sociedade. Os planos também. Aqui a gestão democrática e social. Então, o plano ele vai enfatizar a participação da sociedade e o controle social nos processos de elaboração, monitoramento e avaliação das metas educacionais. Então, existe conselho de educação, existe toda uma sociedade envolvida no acompanhamento, no monitoramento das metas. Tipo assim, será que esse plano está acontecendo? E existe uma pactuação federativa. E essa pactuação federativa, ela estabelece um regime de colaboração entre a União, Estados e municípios. E a gente já falou bastante desse regime de colaboração, né? Como que um faz para o outro, né? A União paga, o Estado faz a formação. Isso é o Pacto Federativo, isso é o regime de colaboração. E isso para quê? Para garantir o fluxo equitativo de recursos e a implementação das estratégias. Quais as diretrizes fundamentais do Plano Nacional de Educação? Então, os princípios éticos e pedagógicos. Primeiro, pluralismo e liberdade. Garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, respeitando o pluralismo de ideias e diferentes concepções pedagógicas no ambiente escolar. Onde que estava isso, gente? Lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lembra daquele videozinho que eu mandei para vocês para fazer propaganda do meu trabalho? Tá lá nos princípios da LDB. E o plano, ele pode estar desconectado da LDB? De jeito nenhum. Depois, dignidade e direitos humanos, que é a promoção ativa dos direitos humanos, respeito à diversidade, exercício pleno da cidadania como eixos centrais
da formação do estudante. Lembra que eu falei, ó, Plano Nacional de Educação tem que estar ligado com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que tem que estar ligado com o Plano Nacional de Educação da Primeira Infância, vários planos. Cultura da Paz, que é um fomento a um ambiente de aprendizado seguro, através da prevenção à violência, ou seja, formas de se evitar a violência, e da promoção da tolerância religiosa, política e filosófica. Né? Então tem que promover, se é contra a intolerância, vai promover a tolerância. A sustentabilidade socioambiental. Então a educação deve promover o desenvolvimento sustentável, preparando cidadãos para os desafios ambientais e tecnológicos contemporâneos, né? Em consonância com tudo. Quais as estratégias, né? Como é que eu diria aqui? A articulação com a governança. Aqui a gente tem essa governança educacional, né? A gente não pode falar gestão aqui porque vai confundir com direção de escola. Mas essa governança mesmo, num centro e num debate com intersetorialidade, articulação família-escola, participação social e responsabilidade federativa. Então, como que é a intersetorialidade? Vamos lembrar aqui que é intersetorialidade. Eu estou na Secretaria de Educação. Para o meu aluno ter os seus direitos efetivados, eu estou em contato com a Secretaria da Saúde, com CAD único, né, que é onde tem os cadastros únicos da assistência social. Eu estou interligada com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com tudo que possa promover o bem-estar da criança. Então, a intersetorialidade é uma abordagem transversal que conecta a educação a outras áreas sociais, igual já falei, para enfrentar problemas complexos em cada território específico. Então, é intersetorial. Eu tenho uma criança com deficiência. Dificilmente uma pessoa com deficiência, independente da condição social, ela não abrange ali umas 3 áreas, né? Educação, saúde, assistência, sempre está ali envolvendo. Articulação família-escola. É o reconhecimento da importância vital da parceria entre o núcleo familiar e a instituição de ensino para o sucesso do processo educacional. Então, a escola tem que estar sempre articulada com a família, mas não é a família que tem que articular com a escola. Olha, tem família que vem à escola de bom grado, que é uma boa colaboradora e tal, né? Eu falo que eu sou uma família colaboradora sim, né? Que eu não sou de estar indo na escola, porque eu trabalho na escola, né? Mas eu procuro atender aquilo que a escola pede, ser parceira de alguma maneira. E tem família que a escola precisa trazê-la, porque ela não vê a função social da escola. Participação social. Né? Então, se eu estou trazendo até a família para a escola, tem que ter uma democratização dos processos decisórios, ou seja, o que as pessoas decidem, garantindo que a sociedade civil tenha voz ativa no monitoramento das políticas implementadas. O que é a sociedade civil para a escola, gente? É o professor, o aluno e suas famílias. Não é? Então, assim, vai eu ter outras pessoas envolvidas que estão do território e tal, sim, mas quem tem poder de voz, de voto, é o professor, o funcionário, o aluno, a família do aluno. É isso. Eles que vão mudar a realidade da escola. E a responsabilidade federativa, qual que seria isso? Quando fala de federativa, lembra, nós somos a República Federativa do Brasil. Então, fala da união dos estados formando um grande país que é o Brasil. A responsabilidade federativa busca pelo equilíbrio entre os entes federados, garantindo que o financiamento da educação pública seja sustentável e adequado às metas. Só isso, simples assim. E como que seria, nesse caso, a inteligência dos dados aqui no Plano Nacional de Educação? Seria o ciclo de planejamento e avaliação. Porque o plano é isso, né? Houve um planejamento, se definiu os objetivos, se definiu as metas, as estratégias, porém, nada fica sem avaliação para saber se foi efetivado. Então, aqui vai falar o seguinte, da coleta de múltiplas fontes.
ou seja, uso de dados oficiais, demográficos, sociais, econômicos, para fundamentar o diagnóstico preciso das necessidades educacionais. Então, tudo que a gente vai fazer não tem um diagnóstico, você não chega lá na sua sala, no começo do ano, não faz as provinhas com seus alunos para ver em que nível eles estão. Aqui também. Aqui, para fazer um plano nacional de educação, tem que fazer uma leitura de realidade, daquilo que se avançou em relação ao plano anterior e daquilo que ainda precisa avançar. Para isso, tem que ter um monitoramento contínuo, ou seja, a integração de processos avaliativos constantes para permitir ajustes em tempo real na implementação das políticas públicas. Então, constantemente tem que ter estudos, tem que ter dados, observatórios, para ver onde precisa avançar e onde precisa recuar. Uso de evidências. Então, nessas análises, tem que ter aplicação de análises, de técnicas, de resultados educacionais concretos na formulação de novas estratégias e correções de rumo. O que é isso, correção de rumo? Não tem um conceito de correção de rumo, mas é mais ou menos isso. Olha, de repente lá, no plano de 2014, em 2014, a meta era tal. Eu falo muito do ensino integral, não lembro, lembro qual que era a meta. 25% dos alunos e 50% das escolas seriam de tempo integral, se não me engano. É isso mesmo, né? Se 25... realmente, isso mesmo. 50% das escolas vão receber 25% dos alunos. É isso mesmo? Porque eles ficam o dia todo. Então, de repente, a demanda para 2014 era essa. Hoje, entendo que a demanda aumentou. Então, não vai ser isso. Vai como é que fala? As evidências vão mostrar que a sociedade requer um número maior de escolas de tempo integral. Ou não. Por exemplo, que hoje estou numa escola de tempo integral. No Anor Ravaiani, a comunidade não pedia. Sempre falava do ensino parcial. E isso é uma correção de rumo, De repente se constrói ali, onde não se queria um ensino integral, um conjunto habitacional. E as pessoas pedem que exista. Então vai ter que ter uma correção de rumo, porque algo ali naquele espaço, naquele lugar foi modificado. E a valorização de boas práticas, ou seja, identificação e disseminação de experiências nacionais e internacionais que melhoram, que demonstram sucesso na melhoria da qualidade do aprendizado. Então, tem seminários de boas práticas, que eu falo, a prefeitura não tem feito muito, tem visto mais assim, o pessoal da secretaria, que vai ver fora, para o professor comum, assim, eu vejo muito pouco. Tem um prêmio chamado Prêmio Espírito Público, que premia profissionais da educação básica. Então, são estratégias para divulgar as boas ações. E estou aqui no Plano Nacional de Educação, nas diretrizes, objetivos e metas. Quais os objetivos gerais? Então, começa aqui pela garantia do padrão de qualidade, ou seja, a universalização do atendimento, garantia de vaga na escola para toda a população de 4 a 17 anos. Lembra que essa população ela vem aumentando? Primeiro era só o ensino fundamental, de 7 a 14, depois era o fundamental de 6 a 14, depois foi inserindo ali a educação infantil pré-escola, que é onde permanece, até chegar ao ensino médio com 17 anos. E permanece a questão de oportunidades para quem não teve acesso na idade própria. Então, isso não pode tirar, porque lembra da regra da educação ao longo da vida. Então, o Plano Nacional de Educação ele não exclui essa diretriz. Depois, vai se falar, número 2, da formação integral. Então, nos objetivos, tem o foco em uma educação que desenvolva as dimensões humanística, científica, crítica e criativa, preparando o estudante para a vida e para o trabalho. Então, se vê uma educação integral, que não vê só uma coisa só. A proteção à infância,
que é prioridade no desenvolvimento da primeira infância, assegurando cuidados e estímulos necessários aos primeiros anos de vida. Então, tá vendo? Essa é uma meta que ela é integrada com a saúde. Porque quando a gente vai lá, por exemplo, lá no Estatuto do Criança e Adolescente, lá na saúde, o primeiro direito que aparece é o direito à vida. Então, se eu tenho a proteção à infância, eu estou garantindo esse direito à vida. O quarto tópico é a infraestrutura e a permanência, que fala da melhoria das condições físicas das escolas e a implementação de estratégias que garanta que o aluno entre, permaneça e aprenda com sucesso. Olha o casamento novamente com a LDB. O que a LDB prega? Acesso, que ela fala que o menino entre, né? Que dê o acesso, permanência e sucesso da criança na escola. Qual que é o outro tópico, né, de objetivos? Que tenha a justiça social, ou seja, a superação das desigualdades e dos preconceitos. Primeiro tópico que fala é a desigualdade regional. Então vai ver aqui a disparidade entre as regiões brasileiras na oferta e na qualidade da infraestrutura escolar. E claro que vai ver essa questão dessas disparidades. O que é disparidade? Um está muito bem e o outro não está, visando a superação. Ou seja, está falando de infraestrutura, nossa, eu estou numa infraestrutura fantástica, numa escola com quadra, piscina, com isso, com aquilo. E a outra está lá na escola de lata. Ruth, o que é isso, escola de lata? Olha, gente, eu não conheço escola de lata, mas diz que antigamente eram escolas, acho que da Grande São Paulo, que eram construídas com essas folhas de zinco, essas folhas de calha. Né? Então não pode uma escola construída com folha de calha, encalorando o menino, e a outra num padrão normal, desejável. As duas têm que ter um padrão desejável. Desejável que eu falo assim, dentro do correto. A erradicação do preconceito. Então tem um combate frontal a todas as formas de discriminação por raça, cor, sexo, idade ou origem no ambiente educacional. Né? Então, se eu estou na escola, não tem discriminação. Então, não tem igual... Eu lembro que alguém falou, nossa, quando fulano era diretor de tal escola, menino de brinquinho não entrava. Eu acho que até agora na escola cívico-militar tem uma questão assim. Mas, se não é na escola cívico-militar, eu não posso impedir a entrada. Né? Por nenhum desses motivos. Nem disfarçadamente, nem posso falar para a mãe da criança com deficiência que a escola não está preparada para o filho dela. Se ela decidiu colocar, é problema dela e nós que tem que acolher, né? Porque, de fato, nenhuma escola está preparada. E o analfabetismo, como que entra nisso? Se propaga, né? É uma meta, o fim do analfabetismo absoluto e funcional entre jovens e adultos, integrando-os e plenamente na sociedade da informação. Franca é um município que há 10 anos, desde 2016, ele erradicou o analfabetismo entre adultos. Por quê? Porque tinha 96% de pessoas alfabetizadas, claro que não era o alfabético fluente, e esses 4% eram idosos já, né, em fase de idade avançada, que logo iriam partir. Né? Então, Franca tem esse selo aí. Mas o analfabetismo é uma meta aí, é um item a ser erradicado, a ser retirado. Né? Se Franca já conseguiu, a meta é que outras cidades, municípios, estados consigam também. Ruth, aquele analfabeto funcional, eu acho que aí é uma outra questão, essa funcionalidade da leitura. Quando se fala analfabetismo, geralmente se fala do absoluto. A cidadania democrática, né, que é o fortalecimento dos princípios do Estado Democrático de Direito, através de uma gestão escolar participativa e transparente. Então vamos lá nos autores lá da gestão escolar, né?
Que trouxe de novo a participação da comunidade nos processos de gestão. Então, se eu tenho a PM, se eu tenho conselho de escola, eu preciso ter sempre todos os públicos da escola: o professor, o servidor administrativo e os familiares dos alunos. E os profissionais de educação? Nossa, hoje acho que a gente ganha 10 minutinhos. Então, é uma meta que está no topo. Colocou aqui a pirâmide, né? E como que se coloca aqui? Qualidade da educação nacional. O resultado final pretendido pelo Plano Nacional de Educação através da excelência do ensino. Então, a qualidade, igual a gente falou, é sempre atingir as metas, obedecer às diretrizes. Então, a qualidade primeira da educação, ela vem lá do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, o aluno fez a prova, o ciclo, como é que chama? O fluxo foi avaliado. O que é esse fluxo? Menos repetência, menos evasão. Então, eu consegui uma qualidade, porque tem notas, os alunos não saem da escola, tem frequência. E qual o meio para chegar nesse topo? A valorização profissional, ou seja, o fortalecimento da carreira docente e dos demais profissionais de educação básica e superior. Que jeito que fortalece, gente, de verdade, com dinheiro. Dinheiro e formação. Porque, assim, esse dinheiro que a gente está falando, né? Eu lembro de uma fala do professor João Palma, lá na Unesp, que ele já foi vice, não sei como é que fala do estado, né? Vice-secretário. E ele falava, olha, se a gente tem um bom salário, a gente vai conseguir atrair aquele jovem que está prestando outra carreira porque o magistério não dá dinheiro. Então é com dinheiro, né? Então, se você tem um bom plano de carreira, se eu estou aqui, por exemplo, 3 municípios que eu posso trabalhar, e eu vou escolher aquele que tem o melhor plano de carreira, não é? E aquele município que pode oferecer melhor vai ter o seu melhor professorado. Então, a valorização profissional é tudo, né? Ruth, mas os meninos, não importa. Se eu estou bem aqui na minha função, na minha profissão, eu consigo tirar dos alunos os melhores resultados. Aqueles com dificuldades sempre vão ter, né? E vamos conseguir tirar os melhores resultados deles também. Agora, se eu sou uma pessoa despreparada, se eu não tenho nem como investir em mim enquanto profissional, aí a qualidade vai decair também. Qual seria a base? As condições de trabalho, nós estamos falando, condições de trabalho, ou seja, eu tenho um salário razoável, bem na nossa profissão não tem hoje, mas tem aqueles, assim, que são, vamos pensar, dos melhores. Condições de trabalho, ou seja, uma escola que tem recursos, que tem uma organização, que deixa o professor por conta do aluno. Parece que, não que é óbvio, mas não é, gente. Eu lembro quando já teve tempo de eu trabalhar na prefeitura que como é que fala? Que em vez de eu trabalhar por conta de aluno, tinha que levar papel higiênico na escola, tinha que comprar cada livro, então sucateia o professor. E esse financiamento, o que é? Garantia de salários dignos, formação continuada, aumento do investimento público na educação. Então, isso é a base para a valorização do professor e para promoção de uma educação de qualidade. E o fundamento legal, o que seria? Tudo isso em conformidade com a Constituição Federal e o regime de colaboração para sustentar os avanços na carreira de professor. E aqui, como que ele encerra essa questão do Plano Nacional de Educação? Com a sustentabilidade financeira e o compromisso com o investimento que é feito na educação. Então, já não se coloca muito assim, a questão da quantidade do orçamento que deve ir para a educação, mas se fala o seguinte: a alocação constitucional é a garantia de aplicação dos percentuais mínimos previstos na Constituição Federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Qual que é?
25% para o Estado e município, 18% para a União. Então, é garantido, não pode fazer menos que isso. 2. Ampliação do investimento. Então, é uma expansão progressiva do aporte financeiro público para garantir as metas de qualidade estabelecidas para o decênio. O que é o decênio? Os 10 anos, 2026, 2036. Então, vai, por exemplo, tem os 18% da União, os 25% dos estados e municípios, e se planeja uma ampliação de recursos para atingir essas metas aqui que são colocadas. Número 3, a eficiência da gestão, ou seja, otimização dos fluxos de recursos para assegurar que o financiamento chegue de forma equitativa às pontas do sistema. Ou seja, existe o financiamento, mas tem que ter uma eficiência na gestão, um monitoramento para que realmente esses valores cheguem na escola, ou em forma de dinheiro, ou em forma de bens, ou em forma de formação. E os resultados sociais serão a conversão do investimento financeiro em indicadores reais de alfabetização, de permanência na escola e de formação cidadã para a população brasileira.